Beleza? Vocês estão acompanhando aí a tela, né? Eu acho que vocês estão com a mesma tela que a minha. Joia. Nós lemos aqui então, e vocês percebam que a característica de alguns dos sociólogos é não só compreender o mundo, né? Como dizia o sociólogo e filósofo também Marx. Ele vai dizer o quê? Que mais do que interpretar, cabe a gente o quê? A transformar a realidade. Então, isso é o que é mais fundamental, tá bom? Então, esse engajamento, a praxis, essa reflexão em relação à própria ação, de maneira dialética, constante, é o perfil do sociólogo no qual o Darcy Ribeiro aí, viveu para lutar em prol disso, tá? Beleza? Então, vamos lá. Cadê aqui? Joia. O Darcy Ribeiro, ele é mineiro, né? Ele é da cidade de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, cidade de Montes Claros. Ele se formou em antropologia em São Paulo e se dedicou ao estudo do Pantanal, do Brasil Central e da própria Amazônia. Olha que interessante. Ele que fundou o Museu do Índio e criou o Parque Indígena do Xingu, né, para preservar então parte da tradição e da cultura indígena, tá bom? Foi ele que criou também a UNB, a Universidade de Brasília. Sabiam disso? Ele foi ministro da Educação no governo, eu não lembro se é Figueiredo, não lembro se foi o Figueiredo, tá bom? Mas foi entre esses daí, tá? Então só uma, um panorama histórico, como vocês vão ver aqui embaixo, ó, foi ministro da Casa Civil, então, né, quando o golpe militar de 74 se lançou no exílio, foi que se lançou no exílio. Então, durante o golpe, ele perdeu, é claro, a cadeira de ministro da Casa Civil, não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Casa Civil é responsável pela articulação, né, do Executivo com o Legislativo, beleza? Tem uma coisa que ele desenvolveu, que é um conceito que geralmente quando fala dele, eu quero que vocês, não digo decorem, mas entendam. Assim como o Sérgio Buarque de Holanda criou o conceito homem cordial como característica das relações, não só política, mas também sociais, dos europeus aqui no Brasil, e isso passou a ser incorporado na nossa forma de agir como aspecto cultural, né, algo que praticamente é enraizado. O Darcy Ribeiro criou, né, um conceito dentro da obra O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, o termo cunhadismo. Por que cunhadismo? Então, quem que é cunhado? Cunhado. Cunhado, ele entra na família de maneira indireta, né? Quando talvez, sei lá, vou dar um exemplo, a minha irmã casa com uma pessoa. Aí essa pessoa vai ser meu cunhado. Então, essa ligação que caracteriza a nomenclatura cunhadismo, ela está o quê? Sendo desenvolvida para destacar um aspecto da cultura indígena. Os indígenas desenvolviam o cunhadismo. Como assim, professor? Eles queriam ter muito cunhado? Não, não é que seja isso. Era a prática de oferecer o quê? Uma moça índia, né? Como esposa aos recém-chegados. É uma prática bem parecida, né, com os esquimós. Então, você perceba, por mais que você pode questionar, tá usando a mulher e etc e tal, mas do ponto de vista da antropologia, do relativismo cultural, o que dá para entender disso? Que eles queriam, os indígenas, sempre pregar a tolerância por meio de suas práticas culturais. Então, diferente daqueles que eram chamadas e chamados de civilizados, aí eu pergunto, quem que era civilizado? Quem que matava quem, né? Quem que exterminava o diferente? Então, fica aí a questão, porque o Darcy Ribeiro ele vai mostrar
que desde a formação do Brasil, enquanto um país miscigenado, isso se deu de maneira predatória, dominatória, excludente, no sentido de subjugar, né? Aquilo que, vamos pegar aqui, o termo que o prof falou para vocês agora há pouco, do filósofo Achille Mbembe, camaronês, necropolítica. O que foi feito no Brasil foi nada mais, nada menos do que a prática da necropolítica, a política da morte. O lucro, a riqueza, a industrialização, ó, pegando o professor Felipe, a industrialização da Europa, o ouro na Europa, a tecnologia, o progresso científico e industrial, a evolução europeia se deu às custas do sangue dos nativos. No Brasil, na África, parte do Ocidente. Então, se perceba que a história é uma história sangrenta. O pensador Galeano tem um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque retrata essa prática sangrenta. E o que é importante perceber dentro da visão do Darcy Ribeiro? Que qualquer filosofia que se queira se dizer digna de respeito, qualquer análise hoje do real tem que ter como base estas análises sociológicas. Porque só compreender o presente não diz nada. Mesmo porque, para eu compreender o presente, né, e o professor Felipe não vai negar isso, melhor do que eu, vai dizer o quê? Que o passado, ela é a base para compreender, a chave para compreender o presente e moldar o futuro. Por isso que o Francis Bacon falava, né, saber é poder. Quem conhece, domina. E quem domina pode o quê? Criar técnicas de controle social. Então, isso é fundamental. Se a gente perceber o que manteve, né, essa exclusão por parte dos indígenas, dos negros, a gente vai ver que a exclusão social, a não possibilidade desses povos nativos de fazer parte, porque ser parte da cultura brasileira, né, muito mais do que o Florestan não, do que o Gilberto Freire falou, não é só conviver com o diferente para eu ser igual. Eu tenho que ter condições materiais iguais. A lei dizer que eu sou igual a qualquer pessoa não me faz igual, por exemplo, ao dono do Banco Santander, do acionista, dos acionistas do Banco Itaú. Deu para entender? Eu nunca, para não dizer nunca, né? Poucas vezes consegui eleger um representante popular. E eles elegem quem eles querem. Então, se a gente conhece as formas de dominação dos povos europeus, a gente consegue compreender como que se dá a dinâmica da dominação e do domínio, da subjugação. E quando eu compreendo, eu consigo o quê? Criar anticorpos, né? Vamos dizer numa linguagem da biologia. Eu tenho que compreender o vírus para criar uma vacina. Antídoto. Então, é uma anti-ação do vírus. Então, a vacina é justamente isso. Então, é como se o sociólogo ele fosse um médico da civilização. O antropólogo fosse um médico da diversidade cultural. Beleza, meus fofos? O que mais aqui? Olha o que ele vai tratar, o Darcy Ribeiro. Ele vai falar que haviam 3 estruturas que sustentavam, então, os pilares dessa miscigenação, dessa mestiçagem que ele chama. Essa mistura étnica, racial do Brasil se deu a partir de 3 forças. Ecológica, que entra as questões ambientais, econômicas de imigração. Se não viessem imigrantes para trabalhar, ó, olhem aqui, ó, imigrantes. Se não viessem imigrantes para desenvolver economicamente, né? E eu só desenvolvo economicamente quando eu souber o quê? Qual região geográfica eu estou, né? O que é típico em termos de possibilidade de plantio desse lugar para eu explorar. Então, quando acabou, vamos dizer assim, a possibilidade de explorar o pau-brasil, o que fizeram?
ponto de vista ecológico, geográfico. Os europeus eles vieram mais para o oeste do Brasil, né? Onde então fixaram-se para o plantio e exploração da cana-de-açúcar. Depois veio os bandeirantes com ouro, até o século, mais ou menos aí o ápice no século XVIII, um pouquinho mais. Então o Brasil passou por vários ciclos e esses ciclos passam pela exploração do meio ambiente. Essa exploração do meio ambiente é para extrair riqueza. E essa riqueza é criada pelos imigrantes. Ô, Glória! Isso aí, meus lindos. Então, a nossa cultura se baseou no quê? Basicamente em dois pilares. Estas são as forças, três forças se basearam em dois pilares: a escravidão e o mercantilismo. Bolsa comercial favorável, né? E etc e tal, que vocês já estão acostumados aí. Então, esse é o perfil do Brasil no período aí da colonização. Claro que ele trata também das misturas das raças, né? Que ocorreu ao longo do processo, como eu posso dizer, essa convivência entre vários povos fez com que houvesse uma gestação étnica. O que é gestação? A gestação ela vai mudando, né? Ela vai se desenvolvendo. Então, a cada período, cada ciclo de exploração, pau-brasil, cana, ouro, café, indústrias, já no século XX, começo do século XX. Então, tudo isso também puxou a mistura das raças, certo? Claro que houve, segundo ele, muitos conflitos entre índios e colonos. E é isso a história prova, né? A gente já falou. Não é porque havia, de certo modo, a democratização, no sentido de convivência pacífica entre muitos negros e os senhores, né, da Casa Grande, que não haviam conflitos, muito pelo contrário, né? É que nem aquela coisa. Quebrou alguma coisa, se rebelou, já era. Então, assim, violência, né? É a mesma coisa hoje. Então, assim, o que prega, né, a nossa democracia liberal? Ó, os movimentos não podem destruir, tem que ser ordeiro. Então, você perceba que isso é bom para quem? Para quem que é bom? Né? Para uma elite. A ordem é importante para uma elite. Quem que desenvolveu essa ideia de ordem e progresso, que é o lema positivista? Né? Vieram primeiro pelos europeus, depois pelos primeiros sociólogos, antropólogos, e aí é claro que está disseminado na elite. Aí eu posso até questionar, por exemplo, a bolsa para negros ou para pessoas oriundas de escola pública e baixa renda. Eu posso entender que a crítica às bolsas tem a ver justamente com a ideia de ordem e progresso. Porra, a sociedade já está ordenada. Sempre foi quem tem mais acesso à educação e educação de qualidade são os ricos. Vamos dar um exemplo. Nós estamos numa pandemia. Quantos alunos do Estado, por mais que eles tenham acesso ao computador e ao celular, eles estão tendo aulas, né? Aulas, nem vocês, 4 aulas diárias. Não tem. O que foi feito de sugestão é para que alguns professores fizessem uso do Meet, né? Meet, que é uma ferramenta de conferência por meio de vídeo do Google Classroom. Então, vocês veem a exclusão. Se o rico, a classe média alta, já tinha, de certo modo, mais privilégio, quando estamos numa pandemia, quem que mais vai sofrer? É claro que é a classe mais oprimida, né? Porque a desigualdade virtual tecnológica é uma prova disso, tá? Então, assim, ele vai, o nosso fofo aqui, o Darcy Ribeiro, né? Ele vai desenvolver um conceito chamado neobrasileiros, né? Que é um novo tipo de brasileiros, que não mais são herdeiros diretos dos colonizadores, tá? Então ele vai classificar, digamos assim, até o período da escravidão, o primeiro relacionamento dos negros com índias, com, com os europeus, e depois um outro período. Então, traçando um antes e depois. Joia. Agora, o negro escravo.
olha a visão que ele tem dos negros escravos. Ele concorda nesse sentido com o... Opa! Ele concorda nesse sentido com o Gilberto Freire, porque eles eram passíveis no início da formação da cultura do povo brasileiro. Eles eram hostis entre si, por quê? Porque eles vieram de tribos diferentes. Eles conviviam com poucas pessoas. Então é aquela coisa, né? Então quando você tem medo, você age de maneira violenta, né? Com violência. Joia? Onde eles viviam, isso já estão cansados de saber, alguns nomes, tá? Algumas nomenclaturas de por meio da miscigenação são três. Quando o branco tinha uma relação, né, com o negro tinha uma relação com o branco, era chamada do que? De banda forra, tá? Quando o negro tinha uma relação com o índio, era salto atrás. E o negro, né, junto com o negro que teve uma relação com o índio, é chamado de terceirão. Muitos aí estão felizes, né? Vocês já estão no terceirão. Joia? Meus lindos, minhas lindas. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Então nós já vamos para as atividades. O que vocês acham de nós ir para a atividade? Partiu? Vamos para a atividade? Então vamos, prof. Professor, que página que você está? O prof está na página. Na página. Na página. 279. Qual que nós vamos fazer? Qual questão? Vamos ver aqui. Vamos ver. Será que a gente faz a 121? Vamos fazer a 121? Vamos, né? Então, olha lá. Essa é um pouquinho extensa, mas vamos fazer ela, tá? Eu não vou ter tempo para ler mais, mas a gente faz aqui na maneira que é possível. Então, é uma questão da Universidade de Pernambuco, a UP. Leia o texto a seguir. Tirar do mundo da educação, sociologia. A identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados, que estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade, sendo um conceito de trânsito intenso e tamanha complexidade. Podemos compreender a constituição de uma identidade de manifestação que podem envolver um amplo número de situações que vão desde a fala até a participação em certos eventos. Então, ele está pedindo aqui alternativa correta. Sociologia tem grande interesse pelo assunto discutido no texto, pois na vida social os indivíduos compartilham a mesma cultura. E isso os caracteriza como membros do grupo social. Qual delas está incorreta? A. A discussão sobre desigualdade de gênero e diversidade sexual são importantes para se compreender a identidade cultural de um grupo social. Discutir o gênero ajuda a eu compreender a identidade de um aspecto da cultura? Sim. É como se fosse, segundo os estruturalistas, que a quebra, uma parte do quebra-cabeça. Segundo os funcionalistas, seria o quê? Parte de um órgão, que eu tenho que analisar como um todo. O que mais? A cultura tem um papel importante na compreensão das personalidades, nos padrões de conduta e nas características próprias de cada indivíduo ou grupo. A cultura tem um papel importante na compreensão da personalidade e dos padrões de conduta. Tá certo, né? Beleza. Então tá pedindo a errada, a incorreta. A cultura como mercadoria é um elemento importante para a formação da identidade cultural do indivíduo ou grupo, pois diferencia os que possuem e os que não possuem cultura por meio do acúmulo intelectual. Cultura como mercadoria é um elemento importante para a formação da identidade cultural do indivíduo, pois diferencia os que possuem e os que não possuem cultura. Então, a cultura como mercadoria
Então, quanto mais coisas, quanto mais elementos culturais uma pessoa adquire, significa dizer o quê? Que ela é superior aos demais? O que vocês acham? Não, né? Então, é incorreta. Qual que é? Confirmando lá é a C. Beleza. C, todo mundo foi na C? Vamos ver. Beleza. Meus lindos, minhas lindas. Vamos ver um aqui bem explícito, pra vocês verem como é que não é difícil. Deixa eu ver se tem algum dos sociólogos que nós estudamos aqui, mas aqui não vai ter muito. Ó, vamos para 128. Bem curtinha. Questão 128, próxima página. Unioeste. Olha aí, hein? Região oeste do Paraná. Vamos lá. Do ponto de vista sociológico, a expressão diversidade cultural, para tudo. Quem que defende a ideia de diversidade cultural? Taylor, Franz Boas, Malinowski ou o sociólogo francês Lévi-Strauss? É o Franz Boas. Tudo bem. Então, depois você dá uma olhadinha lá para conseguir responder se estiver difícil. Do ponto de vista sociológico, a expressão diversidade cultural sustenta o processo por meio do qual as classes dominantes combatem das formas de expressão dos grupos populares. Diversidade é quando as classes dominantes combatem os excluídos? Quando há uma aniquilação, um conflito? É isso que é diversidade? Isso é intolerância cultural. B. A pluralidade das manifestações e expressões como rituais, práticas, comemorações, lamentações, produtos, hábitos dos grupos que constituem uma sociedade. O que vocês acham? Tá errado ou tá certo? Pluralidade, ó. Quando falou diversidade, é sinônimo de pluralidade. Multiculturalismo, diversidade, diverso, são sinônimos. Cara, tenta, uma das análises que vão fazer, se tiverem dúvida, vê se o conceito aqui em cima, olha aqui, ela tá como sinônimo aqui, hein? Ó, baixo. Ó, é uma questão de hermenêutica, interpretação. Beleza? A língua portuguesa ajuda muito vocês. Vamos fazer mais uma? Mais uma, prof. O que mais? Vamos ver uma aqui. Essa da charge. Ah, vamos fazer uma charge? Sempre o Enem cobra a charge. UP 134. A última, tá? Aqui, ó. 134. Observe a tirinha a seguir. Ora, você não entende que são pobres porque querem? Use a cabeça, sua tonta. Use a cabeça. Aí a Mafalda. Meu Deus. Mafalda. Mafalda não, né? Amiga da Mafalda. Pense nos barracos onde eles moram, naquelas porcarias de móveis, nas roupas que eles usam. Aí ela falando, para terminar. Você não percebe que além de ganhar pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade? Que eles sempre vão ser pobres? Um exemplo mascarado disso é a seguinte frase. Porra, mas também, ó, esse pessoal não poupa. Pensa bem uma coisa. Se eu ganho R$ 1.000, tenho que pagar 600, 800 de aluguel. Não vou nem falar de luz, água, telefone, roupa, nada. Onde vai sobrar dinheiro para eu poupar? Então, essa ideia de que o pobre se sente culpado por não poupar é uma ideologia que vem da classe dominante, que ele pode poupar. Não que a gente não pode guardar R$ 1, R$ 2. Sempre a gente pode, mas veja, se eu guardar R$ 1 por mês, isso vai me tornar uma pessoa mais rica? Você entendeu? Claro que você ser rico, no sentido de acumular para investir, como eu estou aqui pegando no caso daqueles que são investidores ou
querem ensinar as pessoas iniciantes a como investir. Elas vão falar justamente isso. Só que a questão, ela não é porque para investir eu tenho que poupar, que todo mundo que não poupa gasta porque quer. Ó, já destruí a falácia. Beleza? Vamos então para a pergunta. Pergunta: percebem-se na fala de Suzanita aspectos preconceituosos? Olha etnocentrismo, olha aí xenofobia, pode ser transformar em bullying, pode transformar em violência física, violência moral, e aí vai. Que conceito sociológico é contrário às ideias contidas na figura? E essa eu não vou responder. Quem que vai responder essa para o prof? Para a gente encerrar. Coloquem no chat para o prof. Vamos lá. Vamos encerrar com um gabarito 100% assertivo. O que vocês colocaram, meus lindos? Kátia vai na B. Quem mais? Pensa alguma coisa, ou igual ou diferente? O etnocentrismo é justamente o preconceito que a Suzanita vem reproduzindo, né? Que é a mesma coisa que, querendo ou não, gera uma competição. Acomodação? Não. Relativismo cultural. Lembre de Franz Boas, relativismo cultural. Taylor, etnocentrismo, evolucionismo cultural. Malinowski, funcionalismo. O estruturalismo o estruturalismo do... O senhor está aqui ficando caduco já. Né, do Levi-Strauss, para finalizar. E os dois brasileiros que nós vimos, que é o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro. Minhas lindas, meus lindos, fico aqui disponível para tirar dúvida de vocês. Desculpe aí, tá? O professor não está nada bem, só pela fé que eu consegui hoje terminar na terceira parte da aula, juro para vocês. Estou para um tratamento aí, então torço para o prof aí, que tudo dê certo, tá bom? Se tudo der certo, estaremos juntos na sexta. Forte abraço, beijo. Se cuidem, meus lindos. Fui. Obrigado, viu, meus lindos? Obrigado.